farmacêutico na medicina nuclear. Você sabia que esse profissional tem um papel fundamental em todas as etapas para a nossa especialidade? Mas infelizmente ainda é pouco conhecido. No episódio de hoje recebemos 3 especialistas com ampla experiência em vários setores da área. Dr. Felipe Menezes, que é especialista na área industrial, Dr. Caiube, que é especialista na área hospitalar, e Dr. Leonardo, que é professor e pesquisador na área. Então, solta a vinheta! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Medical Isotalks, o primeiro podcast dedicado aos bastidores da medicina nuclear. E para a gente começar esse episódio, acho que para quem ainda não conhece muito sobre medicina nuclear, é importante a gente explicar alguns conceitos. Então, Felipe, para começar, o que seria uma radiofarmácia? E qual é o papel do farmacêutico nesse cenário? Bom, a radiofarmácia, ela pode não ser só, né, dentro do hospital. O termo radiofarmácia ele é muito amplo, né, para o local que a gente recebe os radiofármacos, né, para prepará-los ou para dedicá-los, né, ao uso do paciente. Então, o radiofármaco, vocês já explicaram, né, em alguns episódios anteriores, mas é a mistura, né, do rádio com o medicamento que vai agir no paciente de alguma forma para a gente poder fazer a imagem, né, ou a terapia. Então, o farmacêutico atua na radiofarmácia industrial, né, na produção, preparo, síntese, qualidade, tem várias coisas, mas tem também na radiofarmácia dentro do hospital, nas centralizadas hoje, né, que está crescendo isso também no Brasil. Então, radiofarmácia é bem amplo. E eu queria entender as diferenças entre vocês, o que cada um atua, como que é o radiofarmacêutico na questão hospitalar, depois também na pesquisa. Você poderia explicar para a gente? Eu acho bem interessante, né, quando a gente fala na definição de uma radiofarmácia, na verdade, a radiofarmácia é um local, é um espaço físico onde a gente exerce uma ciência. E o que é o foco dessa ciência, né? A radiofarmácia, ela se ocupa da produção, controle de qualidade, garantia da qualidade e demais aspectos relacionados aos radiofármacos. Então, ele é um ramo das ciências farmacêuticas, né? Como existem outros ramos da farmacologia, a radiofarmácia é esse braço da ciência que se ocupa a estudar esse tipo de moléculas, de compostos. E o espaço físico, ele reflete também a realidade de qual a finalidade desse radiofármaco. Então, a gente didaticamente divide as radiofarmácias em 3 tipos. A radiofarmácia industrial, que vai produzir aqueles radiofármacos normalmente em larga escala, com finalidade comercial, né? E aí o processo ele é industrial e tem escala industrial. A radiofarmácia hospitalar, normalmente a gente faz a produção desse radiofármaco para consumo próprio. Então não tem a finalidade ali na minha clínica ou no meu serviço de medicina nuclear comercializar aquele produto farmacêutico. Então é produzido e é consumido ali em loco. E existe a centralizada, que é um pouco uma mistura da radiofarmácia industrial com a hospitalar. Né? Ela tem elementos da indústria, na questão da escala, que eu tenho um centro ali onde eu vou produzir aquele composto e distribuir para várias clínicas. Né? E um quarto tipo é a radiofarmácia da pesquisa, que aí eu vou estar focado ali no desenvolvimento de moléculas. Então, tudo começa, na verdade, na hospitalar, né? Na pesquisa. Né? Então, eu entendo a radiofarmácia como uma ciência farmacêutica, mas também como um espaço onde essa ciência ela é entendida, ela é estudada. Eu acho que é um pouco o que a pesquisa fala, né, Léo? É bem isso mesmo, porque é na pesquisa que a gente começa a buscar novos alvos moleculares. E é na pesquisa que, a partir da identificação desses alvos moleculares, a gente passa a buscar moléculas que vão funcionar como direcionadores a esses alvos. E aí todo o processo de síntese da molécula, todo o processo de radiomarcação dessa molécula, seja por um processo direto ou fazendo alguma modificação química pela adição de um quelante para complexar o radioisótopo, os primeiros controles de qualidade para aquele novo potencial radiofármaco.
e aí todo o desenvolvimento pré-clínico, passando por estudos em células, passando por estudos em modelos animais, até fazer a translação disso para os primeiros ensaios clínicos, e aí, a partir do momento em que o radiofármaco foi totalmente desenvolvido e aprovado, vir para o uso comercial, para aquela produção rotineira, seja numa escala industrial ou seja a produção in-house na radiofarmácia hospitalar. Tudo que nós usamos, então, nas clínicas hoje começa lá com o Léo, né? Com o professor Leonardo. Isso, não com o professor Leonardo. Começa com os pesquisadores, né? A área de pesquisa em radiofarmácia, ela é uma área que abriga outros profissionais também. Então, quando a gente pensa lá no desenvolvimento pré-clínico daquela nova molécula, potencial radiofármaco, porque ela ali naquele momento ainda não é um radiofármaco, eu acho que é importante, né, diferenciar as etapas. Nesse momento, quando a gente está estudando uma nova molécula, a gente está falando de um traçador, um radiotraçador. E aí você... Componente radioativo. Exato, né? Então você está estudando uma molécula nova, você está fazendo radiomarcação dessa molécula nova com diferentes radioisótopos, avaliando se essa molécula realmente tem eficácia nos modelos, avaliando parâmetros químicos. Então, ali nós temos outros profissionais que trabalham com a gente, né? O farmacêutico, claro, mas o biólogo, o biomédico, o químico, dentre outros profissionais que poderiam atuar nessa fase. E aí, a partir do momento em que uma molécula é promissora e ela, né, demonstra ser um potencial radiofármaco para o uso clínico, ela passa para os estudos, né, mais avançados, estudos clínicos de fase 1, 2, e aí ela começa a ter a formulação farmacêutica. Ali naquele primeiro momento a gente faz as pesquisas sem preocupar, por exemplo, se o componente que eu estou gerando ali é estéril para injeção intravenosa. Eu não vou injetar no ser humano. Então, por isso que a gente pode chamar, naquele momento, o composto de radiotraçador. Né, um potencial radiofármaco, ainda não é. Agora, a partir do momento em que ele está desenvolvido e passa a ser produzido para administração em humanos, que aí a gente vai para a indústria ou para a radiofarmácia hospitalar, aí a gente tem o radiofármaco propriamente dito, porque o que é o radiofármaco? Uma preparação farmacêutica. Então, você prepara como nós preparamos no pré-clínico, mas com todos os cuidados farmacêuticos que uma preparação de administração endovenosa merece e exige. Sim, perfeito. E eu vou trazer, aproveitando o gancho que você disse de radiofármaco, fármaco, a gente já trouxe essa polêmica em outros episódios. Eu prometi mais farmacêuticos exatamente para isso. Então agora, nesse episódio super especial, com 3 farmacêuticos, né, uma grande polêmica que existe na medicina nuclear é: radiofármaco é considerado um medicamento como uma dipirona, um paracetamol? Eu até trouxe definições do dicionário, que no dicionário está assim: fármaco, medicamento, qualquer medicamento. É sinônimo de remédio, substância ou produto desenvolvido para tratar uma manifestação patológica, uma doença. E a gente, na medicina nuclear, a gente fica com essa questão porque muitas vezes é essa palavra, radiofármaco, que traz empecilhos regulatórios para nós, né, no desenvolvimento desses radiofármacos. Então eu quero ouvir de vocês 3, radiofármaco é medicamento? Existe uma definição na nossa lei brasileira, doutora, que fala que um medicamento é um produto tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade curativa, paliativa, profilática e para fins diagnósticos. Então, o conceito de medicamento ele vai muito além da ação farmacológica. Isso. Eu vou dar um exemplo aqui. Você já usou Luftal? Sim. Ele não é absorvido na grande circulação, ele tem ação local ali, né? Então, porque ele não tem uma ação farmacológica, ele não se liga a um receptor, eu desclassifico o Luftal, por exemplo, de ser um medicamento. Então, a ação farmacológica é uma das propriedades dos medicamentos, né? Então, pela definição de medicamento, ele é um produto tecnicamente obtido e elaborado, e nós temos exemplos na medicina nuclear de quase todos. Curativo, existem os radiofármacos terapêuticos.
paliativos. Existem várias terapias que prolongam a vida do paciente, ali dando um pouco mais de qualidade, segurança. Curativa e fins diagnósticos. Então, o conceito de medicamento ele não está atrelado necessariamente a uma ação farmacológica, né? Ele está muito mais atrelado à compatibilidade com o sistema biológico, né? Isso vai ser usado em um ser humano. Então, a gente transforma uma química cru ali no laboratório, um galho, um tequinésio, em algo compatível com uma vida humana, né? Então, daí a necessidade, sim, dele ser classificado como medicamento, apesar de não ter uma ação farmacológica, né? E eu acho que essa preocupação ela se dá muito mais pela via de administração do que por outro motivo, né? Quando existe todos esses empecilhos sanitários, eu acho que a preocupação maior é para ser compatível com a via preferencial, né? 95% dos radiofármacos, a grande maioria, é administrada endovenosa. Então, quando o paciente senta a cadeirinha lá, estica o braço, ele está confiando na vida dele, porque isso vai ser injetado sem nenhuma defesa do corpo, né? A via oral, você ainda tem todo um aparato gástrico, né, para defender o paciente ali. Agora, a via endovenosa não, isso cai na grande circulação. Então, ele tem que ser compatível, tem que ser preparado com um rigor sanitário muito elevado, né? Que eu acho que é um pouco o que a indústria fala para os injetáveis, né, Felipe? Sim, tanto que nós temos muitas regras, né? Não são poucas RDCs. Né? Dentro de um medicamento, são diversas RDCs para estabelecer boas práticas. Começa com as boas práticas de fabricação, mas depois tem especificidade para validações, especificidade para rotulagem, especificidade para diversos pontos até que o medicamento seja aprovado. E dentro da indústria nós temos que ter conhecimento de todas essas RDCs para que a gente atinja esse alto rigor, principalmente pela questão endovenosa, porque é uma das primeiras perguntas da vigilância, né? Isso vai acessar, vai cruzar a barreira hematocefálica, não vai? Então, assim, tudo isso é muito perigoso. Então, ter um radiofármaco, saber que ele é um medicamento e ter todos os cuidados de esterilidade para a gente conseguir ter garantia da injeção no paciente é primordial, né? E eu vou ao encontro dos colegas, é medicamento, como eu coloquei anteriormente, né? Tudo bem que na etapa de desenvolvimento de uma nova molécula, nos ensaios pré-clínicos, a gente possa chamar aquele composto de radiotraçador, tanto que a gente, né, nas conclusões dos trabalhos pré-clínicos, a gente nunca coloca, os resultados demonstram que a molécula tal, marcada com aquele radioisótopo, é um radiofármaco para o câncer X. A gente coloca um potencial radiofármaco naquela etapa do desenvolvimento, um radiotraçador. Mas a partir do momento em que você tem a manipulação, seja na indústria ou na radiofarmácia hospitalar, com todo o rigor farmacêutico, objetivando a administração endovenosa, é uma preparação farmacêutica extemporânea, mas é uma preparação farmacêutica, então é sim um medicamento, e pela definição, o medicamento tem todas essas pode ter todas essas funções, desde o tratamento, passando pela prevenção ou diagnóstico. Perfeito. Agora estamos convencidos? Pessoal, deixa aqui nos comentários se vocês estão convencidos agora com 3 farmacêuticos falando claramente a definição de radiofármaco. Pessoal, e vamos supor que assim, tem um farmacêutico que está assistindo o Medical Exotalks, quer entrar na área da medicina nuclear. Em quais áreas vocês podem atuar? Acho que vocês já até falaram um pouquinho, mas é além do laboratório, né? Quais áreas que um farmacêutico pode atuar na medicina nuclear? Então, começar pela visão industrial. Então, dentro da indústria, é uma indústria de medicamentos, né? Então, tem desde a produção, pode trabalhar na síntese, no controle de qualidade, na garantia da qualidade, que é um outro setor, né, que cuida mais da papelada, de garantir rastreabilidade, conformidade, regulatório, posso ter esquecido algum, mas em suma, esses são os principais: a produção, o controle, a garantia e o regulatório. Dentro disso, o farmacêutico pode atuar em
dentro da própria produção, ele pode estar... Nós temos diversas formas, né, de produzir. Tem alguns radioisótopos que vêm de ciclotron, alguns que vêm de reator. Então, assim, tem vários caminhos da radiofarmácia para serem seguidos, né? E dentro da indústria tem essa questão. Eu acho que dentro da indústria, hoje, as pessoas já estão até mudando um pouco a cabeça e contratando pessoas até que são da indústria de medicamentos e trazendo para dentro de radiofarmácia. Talvez seja mais fácil a gente inserir o conceito de radiofármaco, né, do que trazer um radiofarmacêutico, às vezes, para entender o conceito tão grande de uma indústria, às vezes. Então, tá tendo esse movimento. Eu percebo isso, né? Eu acho que na hospitalar, né, quando a gente entende a radiofarmácia como uma farmácia produtiva, tudo que é feito no ambiente hospitalar, eu acho que cabe ao farmacêutico ali, né? Então, são coisas que a gente faz no dia a dia ali no hospital que talvez as pessoas não imaginam, né? Gestão de estoque, gestão de insumos farmacêuticos. Ninguém imagina isso. E eu falo em todas as radiofarmácias que eu passei, o que deu mais visibilidade para o meu trabalho, doutora, foi gestão. Eu acredito que sim, porque é um déficit em todas as áreas da saúde. E aí você fazer a gestão do radiofarmácia, nós estamos falando de medicamento de alto custo, né? O FDG, as moléculas são caras. E você ter um profissional para fazer aquela gestão de horários, de dispensação, com conhecimento técnico, né, do produto, e entendendo como funciona o ambiente hospitalar, isso é muito precioso. Muito. Né? Então eu lembro um dos hospitais, né, que eu trabalhei, que a gente conseguiu gerar em um ano $500 mil de economia. Nossa. Em um dos insumos, fazendo gestão de horários das agendas, otimizando as doses de acordo com os pesos do paciente, que a gente chama de unitarização da dose, né? Então, esse olhar da gestão trouxe muita visibilidade para o meu trabalho, né? Para o trabalho do farmacêutico no ambiente hospitalar. Porque envolve o lado financeiro, né? Querendo ou não, quando você chega lá para o gestor e fala, olha, através dessa gestão aqui, eu gerei uma economia de X%. Acho que outro papel fundamental do farmacêutico é a questão da qualidade e segurança, quando a gente pensa em acreditações, tá? Existem vários selos de acreditações hospitalares e clínicas que trazem muitas qualidades para aquele serviço. Então, você ter toda a rastreabilidade do processo, você ter uma equipe treinada, qualificada, processos alinhados, né, com a cultura de segurança. Então, o farmacêutico é esse profissional que traz essa visão, né, desde lá da manipulação, a entrada na cadeia de insumos, até o produto pronto ali no final, né, na administração. Como que é feito isso? Tem rastreabilidade? Eu sei o que foi no meu paciente? Como que é feito, né, desde que eu recebo a matéria-prima, a gente sofre tanto com desabastecimento de radiofármacos. Então eu falo que o trabalho do farmacêutico vai muito além da manipulação ali. Acho que a manipulação é o arroz com feijão da profissão, né? Você está ali, você tira uma dose, né? É até um pouco repetitivo, mas quando você tem um profissional ali dedicado, né, para cuidar daquela farmácia, aos moldes do que é feito, né, dentro do hospital, por exemplo, na oncologia, eu acho que os ganhos eles são muito além, né, só dos financeiros. E é uma coisa difícil de medir, que a qualidade de segurança, é difícil você medir isso num dado, mas porque às vezes existe, vamos desconstruir aqui, polemizar um pouquinho, tá? A ideia de que o radiofármaco é água benta, né? Não tem efeito colateral. Assim, a gente sabe que são poucos. É raro, né? A literatura traz como raros. E o Léo pode, né, explicar um pouco melhor nessa parte, né, química, mas a quantidade de princípio ativo que eu tenho é muito pequena, né? Dificilmente o sistema monta uma resposta de hipersensibilidade àquele composto ali. Mas existem. Né? Existem perfil de biodistribuição alterado por conta de algum medicamento que o paciente está tomando. Então, acho que eu vejo também o farmacêutico nesse trabalho de farmacovigilância. Né? O médico falou, deu uma captação esquisita aqui, 10 pacientes foram injetados, 9 estavam ok. Então, o problema não é com o radiofármaco, mas aquele paciente teve um perfil diferente. Então, você ter um farmacêutico ali é a oportunidade que você tem de discutir o que pode ter acontecido, né, de evoluir uma farmacovigilância. Então, na área hospitalar, eu poderia ficar aqui falando assim
várias coisas que o farmacêutico faz. Mas acho que é um pouco isso, né, Léo? E eu concordo que talvez esse conceito do radiotraçador vem muito pelo que o Caiubi colocou, a quantidade do ponto de vista molecular. Quando eu penso numa dose de um radiofármaco para diagnóstico, se a gente pensar igual quando a gente toma um medicamento convencional, miligramas, gramas, a gente está falando da ordem de picogramas. Então, 10 a menos 12 é nano a picogramas. Então, 10 a menos 9 a 10 a menos 12 gramas. Então, é uma quantidade, do ponto de vista químico, muito baixo. Por isso que antes confundia-se esse termo radiotraçador com radiofármaco. Então, é pouco provável que venha a ter um efeito, um efeito adverso por conta do componente químico, que é muito baixo. Mas, como a gente colocou, como é uma administração endovenosa, é um material radioativo, então toda essa particularidade deste medicamento radiofármaco, que difere dos outros, né? Lá na sua pergunta, você tinha colocado o radiofármaco é um medicamento como uma aspirina. Ele é um medicamento, mas não é como uma aspirina, porque tem um componente radioativo. E, considerando a administração endovenosa, por isso todo o cuidado. Então, quimicamente é pouco provável da gente ter um efeito adverso, mas se a preparação não for uma preparação adequada, né, do ponto de vista das boas práticas de fabricação, das boas práticas laboratoriais, isso pode gerar consequências, outros tipos de consequências, sem lembrando também, né, que uma vez que o composto é radiomarcado, ele precisa ter um controle de qualidade dessa radiomarcação, um estudo de estabilidade radioquímica, porque senão chega no corpo, o componente fármaco vai para onde ele deve ir, segue a sua biodistribuição, e o radioisótopo, que deveria acompanhá-lo por perda de estabilidade radioquímica no nosso corpo, vai para outro lugar. Então, há todo esse cuidado que precisa ter para que isso não aconteça, né? E pior ainda no caso dos radiofármacos terapêuticos, né? Que aí as doses são mais altas, aí os impactos devido à radiação, caso aconteça uma situação como essa, são mais graves do que uma dose para diagnóstico, que é uma dose muito baixa, não vai causar um efeito pela radiação. Perfeito. E as pessoas têm, o Caiubi falou que o radiofármaco é água benta, né? Mas é porque as pessoas têm a ideia de que a parte radioativa que está ali, ela já esterilizou o medicamento. E não é tão assim que funciona, né? A gente sabe que para fazer uma esterilidade de algo, né, com radiação, necessita passar por uma esteira, Um longo período de radiação. um período de tempo, tem toda uma quantidade de grays que precisa ser absorvida para que aquilo esteja estéreo. Se o radioativo fosse suficiente para esterilizar a formulação, a dose de radiação recebida pelo paciente seria muito alta, porque é incompatível com a medicina nuclear, que é extremamente segura. Então, como tem pessoas que não são da área e estão assistindo, é importante falar que, apesar do componente radioativo, o radiofármaco ele é extremamente seguro. Né? A exposição à radiação ali, especialmente no contexto do diagnóstico, é muito baixa. Muito mais baixa do que uma exposição numa tomografia computadorizada, né, que a pessoa se expõe a uma dose de raio-x muito maior. Então, é um exame muito seguro, o radiofármaco é muito seguro, a medicina nuclear é uma especialidade, né, que contribui para a saúde e é segura, mas precisa de ter esses cuidados para se certificar, né, em pró do paciente, ter toda uma segurança que vai além do radiológico. Sim. Uma segurança microbiológica, por exemplo, né? Uma segurança farmacêutica que o profissional garante quando ele manipula aquele medicamento da forma correta, com as boas práticas. Perfeito. Bom, nós sabemos que a maioria dos serviços de medicina nuclear do Brasil não tem um farmacêutico atuando de forma ativa. E como que os serviços de medicina nuclear poderiam ganhar contratando farmacêuticos para trabalhar de forma ativa? Eu acho que o Caio já até falou, né, um pouco na questão hospitalar, que é muito importante essa questão que a maioria dos profissionais de saúde não tem essa visão de gestão, né, que é fundamental para um serviço privado.
E eu queria ver do ponto de vocês, o que vocês teriam a contribuir para quem contratasse farmacêuticos. Eu acho que o Kirby colocou um ponto interessante que serve, na verdade, em qualquer escala, né, da radiofarmácia, que é essa coisa da qualidade, né? A gente traz uma carga de qualidade, de rastreabilidade, de cumprimento de normas, né? Então, geralmente farmacêutico é aquele que fica assim, ó, isso não dá para fazer. Vamos fazer por outro caminho, vamos escolher essa outra forma. Essa forma pode, dessa aqui não dá, porque nós vamos buscar o conceito, buscamos a norma e trazemos soluções diferentes para, às vezes, um caminho, porque isso não só na medicina nuclear, mas na vida, as coisas parecem muito fáceis, né? Mas ali na prática, na hora da execução, então precisa ter um pouco mais de calma, principalmente quando está se lidando com a vida de alguém, né? A gente está injetando num paciente que hoje é um paciente que veio de longe, mas pode ser um parente, pode ser alguém próximo. Então todo cuidado, né? A gente tem que levar esse carinho como se fosse sempre alguém próximo, né? Então o farmacêutico, acho que ele traz essa qualidade. É claro que a parte econômica que o Caio colocou é extremamente importante na área médica. Então, eu acho que ele colocou muito bem a questão da gestão farmacêutica, trazer ganhos para o serviço de medicina nuclear, no exemplo que ele teve de uma economia de cerca de R$500 milhão, isso é significativo. A parte da qualidade da produção também é extremamente importante, então você sabe que você está injetando um produto de qualidade no seu paciente, isso dá uma tranquilidade para o médico nuclear, para o paciente em si, saber que está recebendo um produto certificado. Tem a questão da rastreabilidade, então, numa necessidade futura de farmacovigilância, tudo aquilo ali foi documentado pelo profissional farmacêutico, então existe uma questão da rastreabilidade. E puxando um pouquinho para pesquisa e desenvolvimento, mas assim, já num ambiente de aplicação, o farmacêutico ele pode melhorar processos, né? O Caiubi colocou da questão da gestão financeira e tal, mas ele também pode melhorar processos como um controle de qualidade é feito, né? A gente trabalha muito contra o tempo, existem radioisótopos cuja meia-vida é muito curta, FDG, pouco menos de 2 horas, o galho 68, 68 minutos. Então, desenvolver processos na manipulação, na radiomarcação, no controle de qualidade, que garantam a qualidade do produto, mas que otimizem o processo se torna mais rápido. Isso é uma outra vantagem que o farmacêutico pode trazer para o serviço, né? Além da perspectiva, né, se eu sair um pouco do serviço, de desenvolver novas moléculas que vão trazer novas aplicações, ou até uma molécula, uma aplicação que já exista, que possa vir com um diferencial em relação ao medicamento anterior, né? Menos uma captação no órgão não alvo, né? Essas questões. Ou a parte da polifarmácia, né? Que você vai administrar o medicamento radiofármaco, mas o paciente consome outros medicamentos de outros tratamentos. O que isso pode interferir? A visão do farmacêutico é muito importante nesse sentido. Sim. Quer complementar? Isso, por favor. Eu acho interessante. A gente fala muito, né? A gente vê muito a medicina nuclear europeia, né? Como referência, né? E aí, às vezes, a equipe volta, né? De um congresso europeu e vê a explosão de radiofármacos que existe lá fora. E eu acho que muito dessa explosão se deve por um modelo de radiofarmácia que é o futuro, né? Que é a produção in-house. A gente sabe que a meia-vida do radionuclídeo às vezes inviabiliza essa produção em um grande centro de radiofarmácia. E aí você conseguir trazer essa produção para dentro da sua clínica, ela te dá autonomia de atendimento, te dá perspectiva de trabalhar com novos ligantes, coisas inovadoras. E eu não consigo imaginar a medicina nuclear brasileira pensando no futuro, na vanguarda, o farmacêutico não estar inserido neste movimento. Né? Então, acho engraçado, às vezes, né? As pessoas voltam de um congresso europeu feliz, nossa, já tem cobre 64, actina, estatina, a tabela periódica inteira. E aqui no Brasil a gente ainda está, não desmerecendo o Tecnécio, tá? Porque eu acho que ele
é imbatível, tem uma química tão fantástica, mas a medicina nuclear brasileira ela ainda está, nessa época, um pouco mais atrás. Por quê? Porque não se investiu nas radiofarmácias. Eu acho que uma das respostas, né, para essa crise de desabastecimento, né, que a gente tem vivido no país, talvez o modelo do in-house seja uma boa ideia, né? E aí é fundamental o trabalho do farmacêutico ali, né? Pensando que nós vamos trazer um pouco da indústria farmacêutica para dentro de uma clínica, né? Então nós vamos pegar aquilo ali, uma coisa cru, um galho, aquilo eluído às vezes com ácido clorídrico, né? Uma coisa totalmente não compatível com o sistema biológico, e aí depois da ação do farmacêutico ali, um produto adequado a um sistema biológico. Então eu vejo assim que muito do futuro, né, da medicina nuclear brasileira, ela passa pelo nosso trabalho, né, ali dentro das clínicas, nesse processo do in-house, né? Estamos esperando aí uma norma, a gente sabe, né, existem movimentos da Anvisa, né, nesse sentido, de legislar essa produção in-house, mas os serviços brasileiros que hoje, né, se destacam, né, na medicina nuclear, têm fortalecidos dentro, né, do serviço ali, uma radiofarmácia com farmacêuticos e que faz a produção in-house, né? A gente vê um crescimento da medicina nuclear no Brasil. Ela é uma especialidade médica que está em ascensão, principalmente por causa dos teranósticos. Então, quando a gente pensa na ascensão da medicina nuclear, que é importante que ela se desenvolva, esse desenvolvimento, essas novas aplicações, passam pelo desenvolvimento de novos radiofármacos. Então, eu vejo uma medicina nuclear forte e em desenvolvimento quando eu tenho uma radiofarmácia também forte e em desenvolvimento. Porque não tem como a medicina nuclear evoluir se nós não tivermos novos radiofármacos, e também não faz sentido uma radiofarmácia se a medicina, né, que está produzindo novos radiofármacos, se a medicina nuclear não está crescendo, não tem campo. Então, uma está atrelada à outra. Não existe radiofarmácia sem medicina nuclear e vice-versa. Então, é importante trazer para a especialidade médica, trazer essa ideia do farmacêutico, da radiofarmácia, como um fator que pode ajudar no desenvolvimento, impulsionar o crescimento que já está acontecendo, por causa do teranóstico. O que é o teranóstico? Um radiofármaco, né, para diagnóstico e terapia. Então, sempre que fala em desenvolvimento de medicina nuclear, fala em novos radiofármacos. E eu acho que é importante salientar que a gente não quer o lugar de ninguém, né? A gente quer o nosso lugar. Né? O farmacêutico ele tem um papel e ele consegue desenvolver. A gente sabe que em muitos lugares tem um profissional que é multiprofissional, né? Ele é o que injeta, o que prepara, o que põe na máquina. Mas dá para ter espaço para cada um, até para a clínica crescer. Né? Se a clínica entende que ela quer ir por uma vertente de crescimento, trazendo outros profissionais, né, ela consegue dimensionar melhor, ela consegue atender mais pacientes, ela consegue fomentar aquilo que está acontecendo. Então, o farmacêutico ter o seu espaço também ajuda com que a clínica cresça. Primeiro semestre de farmácia, a gente ouve: o farmacêutico é o profissional do medicamento. Como a gente já discutiu. Pronto. Voltamos àquele assunto polêmico. Pessoal, nesse contexto, o que vocês acham, então, que causa um entrave na contratação desses farmacêuticos? Eu acho que vocês já até pontuaram principalmente a questão de investimento em radiofarmácias, né? Teria mais algum ponto que dificulta? Eu vou trazer para o meu lado, aí o Caio e o Felipe vão poder complementar na área deles. Mas é importante a gente pensar no seguinte: não existe no Brasil radiofarmácia como matéria nos cursos de farmácia. Isso é triste, porque na medicina é a mesma coisa. Não tem medicina nuclear, não tem. A gente tem uma pincelada de radiologia, a gente fica sabendo dos exames diagnósticos em cada especialidade médica, mas... PET-CT e olha lá. Vai falar de na oncologia, isso. Pois é, na farmácia acontece a mesma coisa. Então, se você procurar por aí nos cursos de farmácia,
não existe a disciplina de radiofarmácia, assim como tem as disciplinas dos outros ramos farmacêuticos. O único curso de farmácia hoje no Brasil que tem a radiofarmácia como disciplina obrigatória é o curso de farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais. E na Unicamp existe uma disciplina optativa dentro do curso de farmácia de radiofarmácia. Então, como disciplina obrigatória, só o FMG. E a Unicamp tem a optativa. Tirando essas duas universidades, não há mais, pelo menos até onde eu estou sabendo até o momento, né? É a realidade. Então, existe um déficit de formação de farmacêuticos para a radiofarmácia. Muitos farmacêuticos se formam sem saber o que é radiofarmácia. E aí, a necessidade, então, eu entendo, desse conteúdo entrar nas grades. Sim. Mas também, se fosse obrigatório hoje ter radiofarmácia em todos os cursos de farmácia, não tem professor. Porque falta formação. Não tem a Na disciplina. medicina eu compreendo que também. Pois é, não tem a disciplina porque não tem a formação. Não tem a formação porque não tem a disciplina. Então tá difícil de resolver essa equação. Mas eu acho assim, há cursos maiores, pelo menos eu penso que o caminho é esse, né? Cursos de farmácia maiores têm condições de colocar a disciplina. Maiores que eu falo assim. Como Acho que nas universidade instituições que têm radiofarmácia poderia, né? E ali você começa a ter a formação desses profissionais ainda na graduação, porque eu conheço tudo de farmácia no curso e não conheço radiofarmácia. A gente teve sorte de estudar na UFMG. Eu ia perguntar como que vocês conheceram a medicina nuclear. Conhecer na graduação com os professores, lá, Albert e Simone da radiofarmácia. E aí a gente criou o gosto pela área ainda graduando. Então nós buscamos uma iniciação científica na área. Foi assim que a gente começou a trabalhar em radiofarmácia. Então eu já saí da graduação com esse conteúdo, com esse conhecimento, e muitos não. Aí tem a outra possibilidade, que aí são os cursos de pós-graduação em radiofarmácia, né? Que tem no Brasil, ainda são poucos, mas tem bons cursos de radiofarmácia no país de pós-graduação, então essa é uma outra possibilidade. Então, do ponto de vista do professor, eu acho que um dos pontos hoje é a falta de formação de profissionais, né? Eu acho que tem que investir nessa formação e ampliando os cursos que tem a disciplina de radiofarmácia para o estudante de farmácia conhecer ainda na graduação e ter esta possibilidade que a gente ter de escolher a área, porque gostou, né? Então, um dos caminhos para fortalecer a radiofarmácia é na formação dos farmacêuticos. Ótimo. Né? Eu acho que na hospitalar, talvez, esse gargalo mercadológico é um pouco essa ideia, né, de você concentrar todas as atribuições não médicas a um profissional. E aí gera-se essa ideia de uma economia financeira, né? Você tem um profissional ali, ele funciona, ele prepara o radiofármaco, enfim. É uma ideia que faz um certo sentido quando eu penso em processos mais simples, né, em clínicas muito pequenas, onde eu faço só um tipo de exame, né? Então, até existe, né, esse raciocínio. Quando a gente começa a pensar na medicina nuclear e o tanto que ela aumentou em complexidade, né, nos últimos anos, a própria visão, né, da população, do que é saúde, do conceito, a gente hoje já entende que é fundamental a equipe multiprofissional em qualquer área, né? Sim. E aí a necessidade de um profissional com profundidade de conhecimento dentro daquilo ali que ele faz. Então, acho que às vezes a questão muito financeira, né, gera essa barreira. Para que eu vou ter um farmacêutico se esse funcionário X aqui, ele faz isso? Ele faz, mas será que ele entrega no grau de complexidade que aquela preparação merece? Né? Então, talvez essa questão financeira, num primeiro momento, ela seja um gargalo. Mas aí quando você, né, eu falo assim, eu passei já em 3 radiofarmácias, né, desde que eu me graduei, morei um período em Brasília, depois vim para São Paulo, e é muito interessante, com a prática da profissão, você mudar a cabeça desse responsável do serviço de medicina nuclear. Então, aonde, né, a gente vai passando e vai mostrando que é possível gestão farmacêutica, qualidade de segurança,
que o farmacêutico é uma pessoa que o médico pode dividir a responsabilidade, né? E aí a gente vê que essa economia, ela não faz sentido. Sim. Nós não estamos falando de um salário, né? O farmacêutico, o piso do farmacêutico não é um volume que seja inviável, né? A gente sabe que o piso, inclusive aqui em São Paulo, não é tão considerável. Então, o quanto esse profissional ele pode trazer de qualidade e segurança? Existem outros ganhos, e até próprio financeiro, que superam essas questões, né, mercadológicas. Então, acho que é um pouco essa visão, né, de que a equipe multiprofissional ela funciona, porque cada um tem a sua profundidade de conhecimento, e esse profissional ele pode gerar, sim, uma economia financeira, né? Eu até brincava, um serviço que eu trabalhava só de economia de dose, mas que pagava o nosso salário, né, do time inteiro da radiofarmácia. E aí, isso por quê? Porque entrou uma pessoa focada em fazer aquele modelo de negócio ali funcionar. Então, eu acho que é um bom investimento, não só pela qualidade e segurança, mas existe um retorno, né, tanto financeiro quanto subjetivo ali, né, nas preparações com qualidade e segurança. O farmacêutico não é gasto, né? É investimento. Sim, Farmácia é investimento. sim. Você trouxe uma galera que É afiada, né? Gostei, tem que defender, Sim. né? E eu acho que um dos problemas que a gente tem também é que a população pouco entende da palavra nuclear, né? Então, isso não, às vezes traz curiosidade, e alguns se aproximam, né, como nós, mas também traz estranheza, às vezes, e afastamento. Então, eu acho que desmistificar um pouco, né, do que é a medicina nuclear, porque às vezes as pessoas acham que está tomando uma dose de radiação gigantesca, né, de que vai nascer outro braço, tem tantas histórias, né, que a gente escuta dentro Vai brilhar no escuro, vai brilhar no escuro, vai ficar verde. A primeira aula prática, como a gente teve a disciplina, a gente teve aula prática. Uhum. A primeira aula prática, a gente ia trabalhar com 1 miliquirrit de tecnésio na aula prática. E esse 1 miliquirrit ia ser dividido entre os grupos. E eu fui para a aula numa tensão. Eu ia A gente dá para bebezinho fazer. Aquela primeira vez, aí depois de um tempo, durante a formação de mestrado e doutorado, a gente tem um estágio de docência, aí a gente dá aula prática para os alunos da graduação nesse momento da nossa formação. E aí eu via o aluno da graduação pela primeira vez tremendo como eu tremi na primeira vez. Sim. Tremendo mesmo, porque estava ali algo desconhecido, né? A minha mãe não queria deixar eu fazer estágio. Quando eu cheguei em casa e falei, eu consegui um laboratório de radioisótopos e trabalha com radiação. Minha mãe, você não vai fazer esse estágio. Você não vai fazer. Juro pra vocês, eu acho assim, demorou uns 6 meses, eu acho que até ela entender que a gente está falando dos fins pacíficos da radiação. Sim. Existe todo um imaginário social, né? Chernobyl, os acidentes radiológicos. E aí, falo que bonito é a gente pegar algo que é tão poderoso, que é a energia nuclear, e usar isso para fins pacíficos, né? Para o benefício da sociedade. Sim. Mas para desconstruir isso com a minha mãe demorou, viu? A gente faz toda essa manipulação, além de ter os cuidados das boas práticas farmacêuticas, a gente também tem o cuidado da radioproteção. Né? Ninguém trabalha sem a radioproteção. Então, existem ferramentas para que a gente possa trabalhar em segurança. Sim. Então, isso é muito verdade. A gente sempre fala no podcast sobre isso, sobre os cuidados, que a medicina nuclear é muito segura. Não é só segura para o paciente, mas para quem trabalha também, né? Para os profissionais também. Logicamente, vai ter, vão ter, nós temos que tratar tudo com muito carinho, com muito cuidado, porque pode acontecer uma falha ou outra, né? Então, ter pessoas capacitadas para gerenciar qualquer problema e transformar, às vezes, uma pequena num retorno e que não aconteça algo grave é importantíssimo, né? E é isso, eu acho que esse é uma coisa que dificulta. É a minha primeira vez também, dentro do laboratório eu encostei, porque a radiação não tem cheiro, não tem cor, não tem nada, né? Mas tem o Geiger que fica lá apitando, né? Eu acho que é por isso também que a gente perde um pouco do medo, não é? Porque parece que subestima o poder de ação. Sim. Não, mas a primeira vez que eu ouvi
estava tendo uma transferência de radiação pela linha, no ciclotron, né, passa por baixo, e aí o Geiger fica pitando, então a gente tem uma noção de que chegou nas células quentes. Então, tava... Aí começou eu já encostei na parede, o outro farmacêutico brigou comigo. O do dentista. Isso. O nervoso de ouvir o barulho do Geiger. Dá uma certa É uma ótima associação, né? Eu encostei na parede, o outro farmacêutico falou, Felipe, tá passando por você, fica tranquilo, não precisa encostar na parede. Então a gente tem que ter essa desmistificação também. Não é tão simples, mas eu acho que isso talvez traga medo também para nossa área, né? Concordo. Pessoal, agora a gente vai para um quadro mais interativo. Esse quadro foi proposto pelo Felipe, nós já fizemos em um episódio anterior. E aí, é rádio ou fake? Então, se vocês acham que é verdade, é rádio, vocês respondem rádio. Se acham que é falso, responde fake, tá? Então, eu vou falar as afirmações aqui para vocês. O farmacêutico só entra na hora da marcação? fake. Fake. Para falar só. Pode falar, pode se estender agora. Aí me colocou, bom, na parte de desenvolvimento que eu trabalho, na farmácia hospitalar, que Caiubi colocou toda a gestão que vem antes, desde a compra dos insumos, do gerenciamento daquilo ali, então vai muito além de só Processou a marcação. manual. E o depois também o farmacêutico está presente, né? Sim, porque também não é somente isso, né? Só a radiomarcação, né? As pessoas acham que tudo é um kit, né? Que vem pronto e não necessariamente. Líquidozinho, todo esqueça. Não é só Verdade. isso, não é só isso. Próxima frase. Todo radiofármaco vem pronto para o uso? Fake. Deixa eu falar da... É bem fake, porque, na verdade, quando a gente vai para a definição mesmo, né, de radiofármaco, o gerador é entendido como um radiofármaco, o kit liofilizado, né, o poliofilizado também é um radiofármaco, um radionuclídeo sem o fármaco também é o iodo 131, o galho 67, e o que hoje está mais na moda, né, que são as moléculas marcadas com o radionuclídeo, também é um radiofármaco. E quem dera se todos viessem prontos para uso. Eu falo que às vezes a gente brinca, tá? A gente fala que médico pensa que é uma cafeteira. Nespresso, aí você aperta. E é um PSMA. Com SDG. Né? Mas Não é tão simples. Mas isso daí é quem tem o luxo da radiofarmácia, tá? Porque pra gente que recebe de forma externa é sofrido, a gente compreende vocês. Então não é uma maquininha, né? Queríamos nós, né, que fossem tão simples. Vou dar um exemplo, uma marcação que a gente fez um tempo, né, um grupo antigo, do fluordopa. 4 horas de marcação. Para ter um rendimento de 40% a síntese. A gente está falando de alta complexidade, são reações orgânicas. Né? Eu falo, a radiofarmácia, ela é uma profissão muito interessante, porque você varre tudo da farmácia num lugar. Você revê a química inorgânica, porque os metais de transição ali, o tecnécio, né, existe toda uma química de complexação que é a química inorgânica. Ah, não, você gosta de química orgânica. Vamos falar de reações de substituição nucleofílica, né, SN1, SN2, então você tem a química orgânica ali. Ah, vamos falar, sei lá, de biodistribuição de farmacocinética, né, então você basicamente varre todas as disciplinas do curso de farmácia na radiofarmácia. A química analítica. A química analítica, por quê? Você vai validar o método analítico ali, você vai quantificar quanto que tem de acetonitrila naquela sua preparação. Existe um limite da farmacopeia. Então você vai encontrar um espaço ali. Então, quem dera se fosse tão simples, né? Que tudo viesse pronto. Na verdade, Infelizmente não veio. esse conceito, até a radiofarmácia centralizada, tenta trazer um pouco desse conceito para os radiofármacos que eram preparados, né? Tem muitas clínicas hoje que utilizam da radiofarmácia centralizada para trazer esse conceito de radiofármaco pronto, né? Sim. Mas dentro da radiofarmácia centralizada tem todo um preparo, né? Tudo que vem muito trabalhado, né, para chegar para a clínica.
o mundo ideal seria, com certeza, chegar uma seringa com o nomezinho bonitinho, pronto para injetar, né? Seria um ideal. Esse luxo, esse pequeno luxo eu tenho. Exatamente, esse é um luxo, mas faz parte também, né? Faz parte do conceito como um todo. Lembrar, doutora, que teve todo um trabalho lá na centralizada. Alguém suou para E Com é importante certeza. entender que isso também não dá para se aplicar no Brasil. Não, né? Por quê? É inviável, né? Mas é um modelo interessante, sabe, Felipe? Eu tenho visto muito isso, assim. É um modelo muito frequente nos Estados Unidos, né? Sim. O que seria a barreira aqui no Brasil? É o transporte, né? Choveu, teve um engarrafamento, existe um risco enorme, né, das doses decaírem. Mas é muito interessante porque, né, as clínicas que são menores, você já receber aquilo pronto para uso, poxa, eu acho que tira das costas, né, dos profissionais ali toda uma preocupação, né, com essa Sim. cadeia de insumos. Em contrapartida, você fica refém de um centro produtor, né? Então, mas eu acho que é um modelo bem interessante, viu? É porque realmente o Brasil, eu acho que a nossa estrutura interna, né? As capitais não foram tão bem planejadas, né? Para que isso funcionasse tanto quanto funciona bem nos Estados Unidos. Sim. Mas é um modelo bem interessante. O farmacêutico não pode entrar na sala quente? Rádio ou fake? Fake e já começa com sala quente. Prolongue. Pra mim, eu até brinquei hoje sobre isso. Falei que sala quente pra mim é só lá onde o físico fica lá dentro do ciclotron, né? Ele cuida lá da sala quente, que aí vai gerar. Agora o nosso aqui é a radiofarmácia. Porque esse conceito de sala quente, né? Na nossa área, a gente pensa tudo que é radioativo é quente, porque é uma energia. Então veio esse conceito de sala quente, que é aquela sala onde você manipula o material radioativo. Né? Mas aí é um conceito muito limitado, né? É uma radiofarmácia, não é uma sala quente, como a gente já discutiu aqui a conversa inteira. E é claro que o farmacêutico precisa entrar na radiofarmácia, afinal de contas, ele que... É a casa dele. Esse termo, sala quente, vocês acham errado? A gente... Eu acho que é um termo em desuso, sabe? Antigamente usava muito Sim. e fazia sentido. Hoje a gente entende que é feita uma ciência ali dentro, tem uma dispensação, né? Então entra insumos, existe todo um processo ali dentro, né? Então ela pode ser quente do coração bom, né? da atenção farmacêutica. Mas quando a gente entende aquilo ali como um estabelecimento, né, que produz, né, um medicamento, eu acho que o termo mais correto realmente seria radiofarmácia, né? E o que a gente vê no Brasil? Muita sala quente, né? Que a gente costuma brincar. A clínica, aquele lugar, né, chique, a recepção de mármore, a parte onde os médicos laudam também é bem bonita, o ar-condicionado. E aonde que é a radiofarmácia? É uma salinha pequena, é um banheiro, é um cantinho, né? Então a Na gente... porta tá sala quente. Então a gente entende que esse espaço, que é o coração da clínica, né? Ele merece um protagonismo, né? Tanto de infraestrutura, tem que ser um lugar arejado. A própria RDC 38, ela traz, né, já alguns critérios, né? E as futuras normas a gente espera que isso se desenvolva. Mas é necessário que aquele espaço ali, que é o coração da clínica, ele tenha um mínimo, né, de infraestrutura e não seja só uma sala quente, né? Seja uma farmácia produtiva, né? Estou produzindo ali um medicamento. Perfeito. Próxima frase. Todo FDG é igual? Vamos aqui, rádio. Porque lá no final é o mesmo produto, deveria ser, né? Eu acho que sim. A gente tem vias de processos diferentes, né? A gente pode fazer o FDG de algumas formas, né? No Brasil, a mais conhecida pode ter uma hidrólise ácida ou uma hidrólise básica. Isso vão gerar produtos com impurezas diferentes lá no final. Mas o produto, o final, ele é o mesmo, deveria ser. Talvez a diferença de uma produção para outra também pode gerar uma diferença de atividade molar. Ou ser atividade molar ou atividade específica. Às vezes, falando com palavras mais simples, talvez está um pouquinho mais concentrado ou menos concentrado. Essas diferenças. Mas a molécula que a célula tumoral vai consumir
É a mesma, tem que ser a mesma. Isso é uma das coisas que a Anvisa luta, né? E não só para nós, mas para qualquer medicamento, né? Do genérico, né? De ter bioequivalência, né? Então, por isso eu acho que essa pergunta é importante, né? Para entender que fazendo aqui no Sudeste, né? Fazendo no Nordeste, você vai ter um produto igual, com o mesmo conceito de qualidade, né? Ótimo. Última frase. O farmacêutico não participa da decisão clínica? Agora que você nos apertou, sem zero. E eu acho que pode ser que na maioria das situações aconteça isso, por uma questão mais voltada para o médico nas decisões, mas onde há a abertura e o farmacêutico possa opinar nessa decisão, uma equipe multi, o cuidado com o paciente, ele é mais individualizado, mais especializado. Então, acontece do farmacêutico não participar das decisões, mas quando o médico é aberto à equipe multi, o farmacêutico tenha a contribuir. Então, talvez se a pergunta fosse, o farmacêutico deveria participar? Sim, rádio. Ele participa hoje em alguns lugares até rádio, mas em muitos lugares fake, não participa. Mas eu acho que a gente tem que mudar esse fake para o rádio. E né, o farmacêutico participar, não da decisão final, mas participar da discussão. Né? E tomar uma decisão em conjunto. Como a gente colocou aqui, pode ter algum tipo de mudança na biodistribuição do radiofármaco em função de outros medicamentos que o paciente usa. Então essa discussão faz sentido. Trazer talvez o farmacêutico para ver uma imagem que talvez gerou alguma coisa, alguma dúvida na interpretação, ele poderia trazer confrontar com os controles de qualidade, os registros, e talvez perceber que ali possa ter algum subproduto da síntese que está interferindo. Então ele participar dessa etapa. Eu acho que deveria ir por esse caminho. Eu acho que é importante, é uma tendência, cada vez mais uma decisão multidisciplinar, principalmente do paciente oncológico. Vou ser um pouco polêmico. Pode falar. Eu acho que o farmacêutico geralmente é envolvido quando a marcação fica ruim. É na hora que eu vou lembrar de vocês. E falar, que kit é esse medo tá horrível. Aí nós somos envolvidos. Concordo. Mas eu falo assim, nós somos envolvidos, mas eu acho que é um prazer a gente, né, conseguir levar lá todos os nossos controles de qualidade. Olha, a imagem ficou ruim, mas, bom, não foi a minha radiomarcação. Foi feito esse controle, por exemplo, radioquímica, radionuclídica, o insumo foi recebido tal hora. Então, eu acho que é a hora que a gente consegue, de uma forma muito interessante, sutil, e daqui. Então, esses, sei lá, 15 anos de radiofarmácia, eu já vi algumas situações engraçadas, né? Então, às vezes pensam que é troca, que a própria foi na radiofarmácia, ou que, né? E aí a gente vai ver uma situação extra radiofarmácia, né? E a importância da gente não teme, né? Porque você sabe que todo o seu trabalho foi feito ali com compromisso, né? Com qualidade de segurança. Então, eu acho que normalmente, seguindo processos documentados. Então, eu acho que normalmente somos envolvidos quando, às vezes, o processo ele sai do script. Concordo, que vocês são os primeiros a ser. Farmácia, esse livro tá horrível, ou esse, né? E aí eu acho que nesse momento crítico, nós acabamos sendo envolvidos. Eu acho que até ser envolvido nessa situação mostra a importância do profissional. Que aí nessa hora lembra, né? O país que vão nos ajudar a resolver o problema. Sim. É verdade. Eu acho que é isso, eu acho que o conceito é esse. Porque eu tenho mais uma visão industrial, então assim, a gente sofria muito lá porque se o FDG atrasa, aí todo mundo liga para tentar descobrir e existe toda uma cadeia de preparação, então existem diversos fatores para que aquilo aconteça. Aí tá todo mundo tentando trabalhar para que nada dê errado, mas às vezes a gente é lembrado só nesses momentos mesmos, né? Desculpa a polêmica. Mas é verdade, é verdade. E a gente gostaria de ser mais envolvidos, eu acho, não
no sentido de definição clínica, de Não, conduta, eu acho que não. Até porque a gente... A decisão final. Isso cabe ao Participar da médico. decisão, opinar na decisão. Precisa, né? Mas eu falo assim, o farmacêutico é muito profissional do bastidor, né? Então eu costumo falar, o paciente está doente, ele vai no médico, ele consulta, o médico vai pedir um exame de sangue, né? Antigamente quem fazia era o bioquímico, o farmacêutico bioquímico. Então vinha um laudo, né, do farmacêutico. O médico pegava, dava o diagnóstico e depois ele ia prescrever um medicamento. E aí o paciente recebia aquele medicamento. No final, quem recebia a glória, e quem recebe a glória, né, da terapia, né, do paciente? O médico. Mas o farmacêutico estava ali no bastidor, contribuindo com o produto, né, com o medicamento, com o antibiótico. Então eu falo assim, a gente é um profissional do bastidor, né, e eu acho que, ok, tá tudo bem, mas isso é legal também a gente poder, de uma certa forma, ter esse protagonismo na medicina nuclear, né? Não estamos só lá na sala quente, né? E pode ser envolvido em outras decisões dentro do conhecimento de profundidade, né? Que nós temos. Sim, claro. E, pessoal, para a gente terminar, então, qual é o papel do farmacêutico no futuro da medicina nuclear? Como que vocês veem a profissão de vocês no futuro da medicina nuclear? Eu tinha colocado, né, que a medicina nuclear no Brasil, ela está em ampla ascensão. E aí o papel do farmacêutico, né, nesse desenvolvimento de novas moléculas, novos compostos, então a pesquisa, a validação, né, o processo de translação da bancada para aplicação na prática, o farmacêutico ele tem um papel fundamental, né, uma etapa extremamente importante. E é essa pesquisa que vai levar ao desenvolvimento de novas moléculas. Então, o papel começa aí, mas ele não termina aí. E a radiofarmácia hospitalar que o Caio vai falar é industrial, que também tem que se desenvolver, né? Eu acho que é a questão do in-house, né? A gente vê muito esse modelo como uma solução local para que a medicina nuclear continue avançando, né? Eu consegui ter ali dentro da própria clínica, dentro do hospital, mais autonomia de produção, né? Tendo em vista aí que os radiofármacos têm minha vida muito curta. Eu não consigo pensar um modelo in-house, né? Trazendo esse aspecto um pouco da indústria dentro das clínicas, sem o farmacêutico, né? Sem um profissional que está focado, que estudou, que se qualificou. Então, eu acho que a medicina nuclear, né? O futuro, ele está muito atrelado ao apoio das sociedades, né? De física, sociedade médica, ao nosso trabalho. Eu acho que uma coisa é quase fundamental, né, para a medicina nuclear brasileira continuar avançando, de darmos as mãos, né, todos a equipe multiprofissional. Eu acho que o farmacêutico ele traz essa coisa, essa carga regulatória e ele traz esse compromisso com a qualidade, o compromisso com a gestão adequada dos materiais, e eu acho que então o futuro por mais que às vezes a gente vê como entraves, né? A Anvisa é vista às vezes como um entrave de algumas vezes, mas a gente entende que a visão em cima do radiofármaco, né, de proteger o paciente, trazer mais qualidade, trazer mais robustez ao processo, ao serviço. Então, o farmacêutico ele vem para ajudar nesse papel de trazer mais conformidade para dentro das clínicas, para dentro do radiofármaco, né? Porque a gente precisa entender que ele precisa de atenção também, né? E que vai para o paciente com mais qualidade. Então, acho que é isso. O papel do farmacêutico no futuro é esse, ajudar a auxiliar a entrar nessas conformidades regulatórias que às vezes parecem monstros, né? Desafiadores, e basta uma organização, um papel, é triste, né? Mas tanto na indústria quanto no hospitalar, na verdade nós somos uma fábrica de papel, né? Porque tem que ter toda uma rastreabilidade, um controle daquilo que está sendo feito. Hoje muito, né, softwares estão ajudando para que isso saia um pouco, né, da impressão de árvores, mas o futuro, eu acho que é isso, trazer essa regularidade. A gente tem uma visão de conseguir ajustar para que aquilo esteja conforme. Perfeito. Pessoal, com isso finalizamos mais um episódio e vocês conseguem entender o papel
do trabalho multiprofissional, né? Trouxemos físicos nos episódios anteriores, gestores, médicos, tecnólogos, biólogos, ainda traremos outros profissionais envolvidos na medicina nuclear. Então, todos realmente têm que se unir para que a especialidade cresça cada vez mais. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Se vocês concordaram com a definição dos 3 sobre radiofármaco, escreva nos comentários. É muito importante também que vocês deixem o seu like, o seu joinha, se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdos como esse, nos siga nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Medical ALD, que é importante para que os algoritmos entendam que esse conteúdo é relevante, que ele deve chegar para o maior número de pessoas. Esperamos vocês para o próximo episódio do Medical Exotalks.